Bom, pessoal, vamos lá, vamos retornar, certo? E nessa aula agora, a gente vai continuar vendo essa parte, esse comecinho de terminologia, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o calor, né? O que é o calor e as formas de condução do calor, tudo bem? Só ajeitar aqui a lousa. Aqui a nossa aula, né? Anterior. Só apagar aqui. Vamos lá, vamos falar sobre o calor, certo? O que é o calor, né? Não sei se vocês já ouviram falar. No nosso dia a dia a gente usa, tá muito calor, né? Quase como sinônimo de temperatura, né? Se a temperatura está elevada, então tá muito calor, tudo bem? É, na verdade, né, o calor, a gente diz o seguinte, que o calor, ele é energia em movimento. A energia, é a transição de energia, certo? O que acontece? Antes o pessoal achava que o calor era uma espécie de fluido, né, que permeava todos os corpos, né? Então vamos supor, se tivesse um ambiente quente, é porque esse ambiente, esse fluido, né, estava relativamente denso ao redor aqui da pessoa, certo? E aí acabava que esse fluido era transmitido para o corpo da pessoa e aí ela esquentava, né? Então, o pessoal acreditava nisso, tudo bem? Até que, né, alguns experimentos mostraram, na verdade, que o calor é a energia de transição, a energia em transição, né? É a transferência de energia de um corpo para o outro. Né? Se a gente pensar do ponto de vista microscópico, o que acontece? Vamos supor que você tem dois corpos, um corpo A e um corpo B. A gente sabe, da nossa intuição, que quando a temperatura de A, né, está maior do que a de B, certo? Ah, boa tarde de novo, Gilberto. Eu já tinha começado a aula, mas eu tinha falado quase nada, certo? Então, estava só explicando aqui o que era o calor. Está dizendo o seguinte, vamos supor que você coloca dois corpos em contato, né? E esse corpo A tem uma temperatura A, o corpo B tem uma temperatura B, de tal forma que o corpo B tem uma temperatura menor do que a de A, certo? Então, aí você pode imaginar qualquer coisa, tipo, você pegando uma panela quente, é um caso desse, né? O que acontece? A sua mão, que está a uma temperatura menor, começa a esquentar, certo? Ou então, você bota um arroz quente e junto com a carne que não está tão quente. Então, só você misturar o arroz ali com a carne, você vai ver que a carne aos poucos vai esquentando um pouco, né? Claro que depende bastante de algumas constantes que a gente vai entender. Mas do ponto de vista microscópico, o que acontece? O corpo que está com maior temperatura, as partículas estão vibrando mais, certo? Estão mais energéticas, né? Estão vibrando mais, tudo bem? Enquanto que o corpo que está com menos temperatura, as partículas estão vibrando menos, certo? Mas o que acontece? Devido ao contato, certo? Essas partículas começam a estimular, né, essas partículas lá de cá, certo? Ou seja, devido ao choque mesmo, né, elas vão se chocando, tudo bem?
E aí acaba que a agitação dessas partículas vai agitando essa, né? Só que ao mesmo tempo que essas aqui vão ganhando energia, ficando mais agitadas, certo? Essas aqui vão perdendo energia, certo? Ficando menos agitada, tudo bem? E esse processo de transferência de energia, né, desse corpo para esse corpo, certo? Essa energia que foi transferida, aliás, essa energia que foi transferida, a gente chama de calor, certo? Representa por um Q, tudo bem? Então, o calor é isso, né, do ponto de vista científico. Ah, estou com muito calor. Né? Não é que você está com muita energia, né? Claro que quando você fala que está com muito calor, é uma forma usual de falar que está quente, né? Que você está sentindo um desconforto, né? Devido à alta temperatura, tudo bem? A alta sensação térmica, né? Mas o calor em si, do ponto de vista físico, né? O termo técnico é uma energia que é transferida de um corpo para o outro, certo? O engraçado é que a descoberta de que isso aqui era energia, né? É curiosa, né? Foi feito um experimento bem curioso, né? Como eu falei, o pessoal achava que era uma espécie de fluido, né? Que saía de um corpo e ia para outro, certo? Ah, Até que, devido a alguns experimentos, algumas observações, né, descobriu que não, nada mais é do que uma forma de energia, né? Igual a energia mecânica, né? Lá das leis de Newton, né? Que a gente estudou na Física 1, Física 2, certo? Como foi o experimento, basicamente? O experimento, basicamente, foi o seguinte. Eles enrolavam um corpo, né? Em uma espécie de eixo, certo? Esse eixo, ele vinha para dentro de um sistema. E esse eixo, ele era preso aqui, dentro desse sistema, a umas pás, certo? Umas pás que elas colocavam o sistema em movimento, né? Ou seja, de acordo com que esse corpo caía, isso aqui rodava, e essa pá rodava o fluido aqui dentro desse sistema, né? E o que foi que um dos primeiros a fazer esse experimento, né? Foi o Joule, né? Por isso que a unidade de energia a gente chama de Joule, em homenagem a ele, é um físico, certo? E ele percebeu o seguinte, que a energia gasta por esse objeto ter caído, certo? Vamos supor que estava sobre uma mesa, né? A energia gasta por esse objeto ter caído, certo? Era equivalente, né, à temperatura ganha pelo sistema, né? Consegui achar uma relação de uma com a outra. Ou seja, ele percebeu que a energia mecânica mesmo, né, energia potencial, certo? Foi se transformando em energia cinética, né? Transformou a energia potencial desse corpo em energia cinética desse eixo, né? Que virou energia cinética do fluido, certo? E essa energia cinética do fluido, de alguma forma, virou uma energia térmica que ficou armazenada e aumentou a temperatura desse sistema, né? Foi quando descobriu que o calor, né, e a temperatura, ela está relacionada com aquelas grandezas mecânicas que a gente estuda, né? Energia, movimento, certo? Trabalho, né? Como a gente vai ver, né, um pouco mais para frente. O trabalho é muito importante para a termodinâmica, certo? O trabalho, aquele trabalho lá de força vezes a distância, né? Ele é muito importante para a termodinâmica, certo? Então, assim, então foi quando, digamos assim, eram duas coisas diferentes, uma coisa não tinha relação com a outra e conseguiu juntar numa coisa só, né? E aí também veio uma coisa muito importante, né? Foi quando começou a se entender a lei da conservação de energia, né? Lei da conservação de energia, certo? Deixa eu ver aqui. Bom, e aí o que acontece? A lei da conservação de energia, né?
pessoal antes achava que isso era válido para as energias mecânicas, né? E aí foi quando o pessoal descobriu que, na verdade, não é válido somente para a energia mecânica. E aí se estendeu-se a ideia de que a lei da conservação da energia, certo? Seria válido sempre, né? Que aí é uma lei que a gente usa, né? Na física, uma lei muito importante, né? Para estudar fluidos, para estudar mecânica quântica, enfim, quase tudo, certo? E aí, o interessante da lei da conservação da energia é que é o seguinte, é que se em algum momento você achar que ela não se conserva, a gente vai e inventa outra energia para ela se conservar, né? Mas acaba dando certo, certo? Até hoje, sempre deu certo isso e a lei da conservação sempre foi válida de alguma forma, certo? Aí é aquela história, né? Nenhuma energia se perde, né? Nenhuma se cria, né? Ela só faz se transformar de uma energia na outra, certo? Então, foi aqui que ela começou a deixar de ser um conceito puramente matemático, né? E foi assumindo um papel mais importante na física, tudo bem? Então, o calor é isso, é uma energia, certo? É a transferência de energia, né? Devido a diferentes estados térmicos de dois sistemas, tudo bem? E como é que acontece essa transferência, né? Na verdade, basicamente, existem três formas de se transferir, né? Basicamente são duas, mas a gente diz que são três, né? A primeira é uma que todo mundo já conhece, certo? Que é por contato, né? Transferência de calor por contato, certo? Transferência contato, que é esse caso que eu desenhei aqui, né? Ó. Só o fato de você pôr em contato dois objetos, eles vão estar em equilíbrio térmico, né? Tipo, a minha mão, ela está mais quente que essa lousa. Como eu botei em contato aqui minha mão com a lousa, né, o que vai acontecer? Elas estão trocando de temperatura, né? Estão trocando energia entre si, né? Está havendo uma troca de calor entre elas, né? E aí a tendência, o que é? A minha mão esfriar um pouco e a mesa esquentar, a mesa, a lousa esquentar um pouco, né? Depois se eu tirar a mão daqui, certo? Se eu tivesse aquelas câmeras de visão térmica, que eu vou explicar daqui a pouco o que é aquilo ali também, e eu, assim que eu tirasse a minha mão, se eu pudesse ver a assinatura térmica aqui, né? Eu ia ver o formato da minha mão. E onde eu coloquei minha mão está um pouquinho mais quente do que o restante da lousa, certo? Então, essa é a transferência de calor por contato, né? Simplesmente a agitação térmica que vai sendo transferida de um corpo para um outro, certo? E ah, existe dois tipos de materiais, né? Existem aqueles materiais que conduzem muito bem o calor, certo? E existem materiais que não conduzem tão bem o calor, certo? Vamos lá. Primeiro, antes da gente estudar isso, vamos só ver um pouquinho sobre as unidades de calor, certo? Como eu falei, calor é energia. Então, como calor é energia, certo? A unidade no SI é a mesma unidade de energia que é o Joule, certo? A gente representa como sendo um J. Mesma unidade de energia. Tudo bem? Sendo que, como eu falei, por motivos históricos, né? Antes, quando o pessoal não sabia que calor era energia, eles criaram outra unidade, né? Que é a caloria, né? Caloria, que a gente encontra muito, principalmente quando vai comer, né? Os alimentos, né? Você quer saber quantas calorias tem aqueles alimentos, certo? Então, assim, então a caloria também é uma unidade de energia, certo? Até então o pessoal não sabia, né? Como é que o pessoal definia a caloria? Caloria era a quantidade de calor necessária, certo? Para fazer variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, né? Ou seja, são os que você tem aqui
uma grama de água, né? Aqui, uma grama de água, e você quer aumentar a temperatura dessa água em 1 grau Celsius, certo? Então, para isso, você precisaria dar 1 caloria de energia, certo? Essa era a definição de 1 caloria, tudo bem? Até o pessoal descobriu o análogo, descobriu que era, na verdade, isso aqui que eles estavam trabalhando era energia, né? E aí, quando descobriram, acharam uma relação entre elas, né? A relação que eles acharam, na verdade, é a definição, né, praticamente, que hoje 1 caloria é o quê? É 4,186 joule, certo? Então, se você quiser transformar de caloria para joule, ou de joule para caloria, você usa essa relaçãozinha aqui, certo? Ah, e aí, como eu falei, né, essa transferência de calor por contato, né, como é que ela se dá? Ela, como eu falei, tem dois tipos de materiais, né? Tem os materiais que são isolantes e os condutores, né? Os condutores térmicos e os isolantes. O que acontece? Os condutores térmicos, a energia se propaga bem mais rápido, né? Exemplo de um metal, né? Se esquentar aqui um metal, se você for, tipo assim, pega aqui a ponta de metal, né? Uma panela, por exemplo. Se você botar o fogo aqui, o fogo bem aqui assim, por exemplo, certo? Você começou a esquentar a panela só na ponta, mas se você botar a sua mão aqui, rapidinho você sente que aqui começa a esquentar, né? Ou seja, o calor se propaga, né, mais rapidamente no metal, certo? É por isso que criou o quê? O cabo da panela, né? E aí do que é feito o cabo da panela? Antigamente era feito de madeira. Não sei se você pegou alguma panela com cabo de madeira, né? Que era bem antigo mesmo. Minha avó tinha as panelas de cabo de madeira, certo? Por que que os cabos eram de madeira, né? Lógico que as pessoas perceberam que o metal esquentava muito rapidamente, né? Então o pessoal fez cabo de madeira. Por quê? Porque a madeira é um bom isolante térmico, né? Então, como é um bom isolante térmico, se você deixasse aqui tempo suficiente, mais cedo ou mais tarde essa madeira ia ficar na mesma temperatura que o metal, certo? Mas o que acontece é que como a madeira esquenta mais lentamente, então você poderia cozinhar à vontade, né? Que você nunca, a madeira nunca ia esquentar ao ponto de você não conseguir pegar, certo? Hoje em dia o pessoal usa uns plásticos, né, uns polímeros que são talvez até mais eficientes que a madeira, certo? Mas essa é a diferença, né? O condutor térmico conduz muito bem a temperatura, o calor, certo? Então, ou seja, a temperatura se propaga rapidamente. O isolante térmico não, né? O isolante térmico é exatamente o contrário. Na verdade, pessoal, não existe um condutor perfeito ou um isolante perfeito, né? No sentido que todo condutor, a energia vai demorar um determinado tempo para percorrer ao longo dele, e todo isolante, mais cedo ou mais tarde, ele vai, a temperatura também vai percorrer todo ele, certo? Mas o que muda é a velocidade, certo? Existe o que a gente chama de supercondutores térmicos, né? Assim como tem os supercondutores de eletricidade, também tem os supercondutores térmicos também, certo? Que aí a condução é tão alta que se aproxima do infinito, certo? E aí fica o seguinte, a relação, né, da condução de energia, certo? Só apagar aqui, né? O que acontece? Quem estudou como o calor se transporta, né, foi Fourier, né? Fourier é um matemático físico muito importante, né? E ele viu o seguinte, que a quantidade de calor que atravessa, certo? Uma certo material, tudo bem? Vai depender do seguinte,
ele vai ser proporcional à diferença de temperatura, certo? Então, T2 menos T1. Suponha aqui, no lado de cá, esteja uma temperatura T2, e no lado de cá, uma temperatura T1. Né? Lado de cá e lado de lá. Então, vai ser quanto maior essa diferença, mais rápido o calor se propaga. Certo? Faz sentido, né? Esse aqui está muito mais quente, então a ideia é que, perdão, ao contrário, né? Se aqui está muito mais quente, a ideia é que mais rapidamente essa temperatura vai passar, certo? Depende também, é proporcional à área. Quanto maior a área, certo? Maior a área de contato, mais fácil de transmitir o calor. Tudo bem? Também vai ser proporcional ao tempo, né? Quanto mais tempo tiver aqui, essas duas diferentes temperaturas, mais rapidamente vai transmitir, certo? E é inversamente proporcional à espessura. Quanto mais espesso, mais difícil passar calor. Tudo bem? Então, pronto. Então, o calor transmitido, ele vai seguir uma leizinha parecida com essa, né? Que a gente chama de lei de Lavoisier, certo? É proporcional a todas essas coisas e tem uma constante de proporcionalidade, né? Isso aqui, essa constante de proporcionalidade, é o material, certo? Depende do material. Né? Então, tem materiais que é melhores condutores, esse K é maior. Tem materiais que são condutores piores, então esse K é menor, né? Para você ter ideia, tipo, o ferro, a gente sabe que ele é um bom condutor térmico, né? Para ter ideia, o ferro aqui, deixa eu ver quanto é que é o K do ferro. O K do ferro é 0,16, né? A unidade de K é calorias por segundo, centímetro, grau Celsius. Certo? Essa é a unidade de K. Bem, o coeficiente de condutibilidade térmica. Né? Então, o ferro, ele é um bom condutor térmico, certo? Aqui no livro, eu estou vendo cada. Deixa eu botar assim, do ferro. Certo? Ele coloca o K de uma cortiça, né? Cortiça é aquela rolha, né, que a gente bota em vinho, né? Vamos botar aqui o K da rolha. Em vez de botar cortiça, vou botar rolha. Certo? Aquele material que é como se fosse uma madeira, mas é uma madeira meio esponjosa, né? Que ela tem bastante bolhas de ar dentro, certo? Para você ter ideia, ó, o K da cortiça é de 0,123 calorias por segundo, centímetro grau Celsius. Então, ou seja, esse aqui, ó, é cerca de, sei lá, 10 mil vezes maior, né? Deixa eu ver aqui quantas vezes maior são. 0,16 dividido por 0,00013. São 1.200 vezes maior, aproximadamente. Né? Ou seja, de fato, o ferro conduz, né, 1.200 vezes melhor do que aquele material que é feito a rolha, né, a cortiça, certo? O ar, né, só para você ter ideia, o ar, ele, a condutibilidade térmica do ar é 0,00006, né, é ainda menor que a da cortiça, né? O ar, na realidade, ele é um bom isolante térmico, né? Ele é um bom isolante térmico, o ar. Certo? Por quê? Porque a densidade dele é muito baixa, né? Tudo que tem uma densidade baixa, a tendência é ser um bom isolante térmico, certo? Então é por isso que, em geral, né, os bons isolantes térmicos são coisas que têm espaços dentro, né? Tem ar dentro, né? Então, o isopor, por exemplo. O isopor, às vezes você pega sei lá, um cubo grande de isopor e ele é bem levinho. Por quê? Porque ele é praticamente vazio por dentro, né? Ele tem toda aquela bolha, aquele formato, aquelas bolhas dentro, né? Aquele polímero que forma as velhas bolhas, mas aquelas bolhas são tudo ocas. Então, aquele ar que fica guardado ali dentro dessas bolhas daquele polímero,
eles são bons isolantes térmicos, certo? Então, por isso que o isopor é um bom isolante térmico, né? Quando a gente vai para um lugar frio, né? O que que a gente faz? Se um dia você viajar para algum lugar frio, você coloca várias camisas, né? Você coloca várias camisas. O que protege, né? Deixa eu desenhar aqui maior. O que protege mais não é nem o tecido da camisa. O que protege mais é o ar entre as roupas. Protege mais do frio do que o próprio tecido. Certo? É tanto que se você só usasse roupa coladinha, né, você ia ver que a proteção não era tão grande. É importante que tenha um espaço, né, entre as roupas, exatamente para que aquele ar que fica preso ali dentro, ele vira um bom isolante térmico. Certo? Então, em geral, o ar sempre é um bom isolante térmico, certo? Esse K aqui a gente pode até entender como se fosse a velocidade de propagação, né, da temperatura. Né? Pode entender como se fosse a velocidade de propagação da temperatura. Por exemplo, tem aqui o meu biruzinho, certo? Se eu colocar a mão aqui no vidro da coisa, eu sinto que está frio, está mais gelado que a minha mão. Se eu botar a mão aqui na madeira, certo? Eu não sinto que está tão frio quanto aqui. Aqui parece estar mais frio do que isso aqui. Certo? Por quê? Isso você deve observar, né? Tipo, se tiver qualquer coisa de metal aí perto de você, se você pegar nessa coisa de metal, você vai sentir gelado. Mas se você pegar, tipo, na madeira, numa porta, né? Na porta, se você pegar na madeira da porta, certo? Você vai ver que você não sente nada, né? Não sente se está gelado. Mas já se você pegar na maçaneta, né? Você vai sentir gelado, certo? Aí você fala, não, professor, mas é porque, é porque o ferro ele fica gelado e a porta não, né? Na verdade, não, né? Com a maçaneta, está em contato com a porta, certo? E eles vivem em contato um com o outro, então os dois estão exatamente a mesma temperatura. Aí você fala, professor, mas eu pego na maçaneta, ela está gelada, eu pego na porta, ela não está gelada. Né? Mas isso acontece por quê? Por causa da velocidade de propagação do calor. Certo? Então, por causa do K. O K da maçaneta, ele é bem maior do que o K da madeira. Significa dizer que o calor da madeira, ele demora mais para propagar. Certo? Então, eu posso pegar aqui, eu não vou sentir que ele está frio. Por quê? Porque está demorando para esfriar os meus dedos. Mas quando eu pego aqui, por que que eu sinto que está frio? Porque o K do vidro, né? Aqui é uma luz, é um vidrozinho. O K do vidro, ele é maior do que o da madeira. Então, eu sinto mais minha mão sendo resfriada, certo? É, um, é até uma coisa bem curiosa, né? Tem uma experiência muito curiosa que você pode fazer, que é o seguinte: você pega um isopor, um copo de isopor, às vezes o pessoal tem para botar latinha, né, de cerveja e tal, ou então um recipiente de isopor e bota no congelador, certo? E bota um recipiente de qualquer outro material, pode ser plástico, né, uma vasilhazinha de plástico. Depois você tira. Se você pegar no isopor, deixa lá um dia, né, para o outro. Se você pegar no isopor, você não sente que ele está frio. Você parece até que ele que está a temperatura ambiente, né? Enquanto que a vasilha vai estar gelada, certo? Mas se você for olhar o que está dentro do isopor, vamos supor que você botou carne, arroz, feijão, sei lá. Olhar o que está dentro do isopor, você vai ver que ele está congelado, né? Para o que está dentro do isopor ter congelado, é porque o isopor ele também congelou, né? Ou seja, ele também atingiu aquela temperatura daquilo que está dentro dele. Só que você não consegue sentir aquela temperatura, por quê? Porque a taxa de transferência, né, a velocidade com que essa energia é transferida é muito lenta. Por quê? Porque o isopor é um bom isolante térmico. Já a vasilha de plástico, você sente, você pega nela, você sente, você nem consegue segurar. Por quê? Porque a taxa de transferência é mais rápida. Então, ele rapidamente rouba calor das suas mãos, certo? E aí pode até machucar, pode até danificar o tecido, né? A sua mão, né? Gerar alguma queimadura, certo? Então, assim, então, dependendo do material, às vezes a gente pega nele, acha que ele está frio ou quente, mas não tem como a gente dizer certeza, porque muitas vezes é a taxa de transferência de calor que, que não é igual, certo?
Só por curiosidade, né? Tem um experimento, e é simples de você fazer em casa, certo? Que você coloca um gelo, né? Você pode tirar um gelo da geladeira, né? Do congelador, e coloca em duas vasilhas. Uma vasilha de ferro, certo? Uma vasilha de ferro. Depois bota outra pedra de gelo, né? Você tirou ao mesmo tempo da geladeira e coloca numa vasilha de uma vasilha de, sei lá, madeira. Uma vasilha não, um prato, enfim, coisa de madeira. E aí, o que que você vai ver? Você vai ver que o gelo que está no recipiente de ferro, ele vai derreter primeiro do que o gelo que está no de madeira. Por quê? Porque essa madeira aqui, ela demora mais para fornecer calor para o gelo, enquanto que o ferro vai fornecer calor para o gelo de uma forma muito mais rápida. Então, por isso, o, o gelo no prato de ferro vai derreter mais rápido, né? Na realidade, isso aqui dá para a gente ver de uma forma mais fácil, né? Tem até uma vez uma aluna minha que disse o seguinte, que a mãe dela só bebia café em copo de ferro. Por quê? Porque no copo de ferro o café derretia mais rápido. E de fato é verdade, né? Se você botar o café num copo de ferro, ele vai derreter, não, perdão, ele vai esfriar muito mais rápido, né? O café ele vai esfriar muito mais rápido se você botar numa xícara de ferro, que se você botar numa xícara de vidro ou numa xícara de porcelana, né? Por quê? Porque o ferro ele conduz melhor o calor. Então, ele vai fornecer calor para o café mais rapidamente. Então, ele vai esfriar mais rapidamente. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem botar no chat, pode ligar aí o microfone e perguntar, certo? Ah, vamos lá, vamos para a próxima forma de condução térmica, certo? Essa aqui é por contato, né? A próxima, ela é por contato também, certo? Mas tem um detalhe, né? É o que a gente chama de convecção, certo? Então, a troca de calor por convecção, geralmente ela acontece em fluidos, né? Então, vamos supor que você está esquentando o fluido, né? Está aqui o fogo, certo? E aí, o que acontece? O que acontece é que a primeira parte a esquentar do fluido é essa camada aqui de baixo, certo? Essa camada de baixo é a primeira parte a esquentar, tudo bem? Né? A primeira parte vai ficar mais quente, né? Óbvio, porque está mais próximo, né? Então, o primeiro momento primeiro contato com calor é devido realmente por condução, né? Térmica por contato. Só que o que acontece? A gente viu que o fluido, quando você muda de temperatura, você muda a densidade do fluido, né? A gente viu que quando você esquenta alguma coisa, a tendência é ela aumentar, né? Então, em geral, o fluido, certo? A densidade do fluido, né? Como é que é a fórmula da densidade? É massa sobre o volume. Se você esquenta essa primeira parte, ela vai dilatar. Dilatar aumenta o volume. Aumentar o volume significa que vai diminuir a densidade. Ou seja, essa parte aqui vai ficar mais leve do que o restante do fluido. Então, qual é a tendência? Essa parte subir. Certo? Essa parte que está embaixo é subir. E a parte que está em cima, a tendência é descer, né? Todo mundo vai descer um pouco, né? Ocupando, vai cada um ocupando o espaço da camada que estava aqui embaixo. Certo? Então, realmente existe esse movimento dentro de um fluido. Sempre que você começa a esquentar o fluido, existe esse movimento, certo? Esse movimento aqui a gente chama de convecção, certo? Convecção. Na verdade, para ser mais preciso, isso aqui a gente chama de convecção natural.
Por quê? Porque é a convecção que acontece naturalmente quando você vai esquentando o fluido, certo? E assim, aí você pode ver vários exemplos disso aqui, né? Então, quando a água começa a esquentar, você vê a água na panela, ela circulando, né? Fazendo um movimento que é para exatamente a água ir se espalhando, quer dizer, ela vai espalhando o calor, né? Com movimento de massa também, certo? Também acontece as correntes de ar, né? O vento que sopra. É basicamente isso, certo? A convecção, né? Geralmente o ar que está mais quente, né? Aqui próximo da Terra. A tendência dele é subir, então o ar que está lá em cima, a tendência dele é descer. E aí vai gerando, né? Essa corrente de ar, certo? Então, você tem uma pessoa aqui, né? Tendência é o ar quente subir, certo? E aí, um ar frio que está aqui em cima, ele desce, né? Gerando uma corrente de ar. Tudo bem? O ventozinho, né? Uma brisa gostosa que a gente sente, né? Certo? Ah, existe também o que a gente chama da convecção artificial, né? Essa talvez seja a forma mais eficiente, né? Ou pelo menos a mais utilizada, né? Que existe a convecção artificial, certo? A convecção artificial, ou artificial não, perdão, convecção forçada. Alguns textos chamam de artificial, né? Mas eu acho que forçada é mais bonito. É quando esse movimento do fluido, ele não é feito naturalmente, né? Ele é forçado de alguma forma, tem uma força externa fazendo o fluido se movimentar, tudo bem? E isso vai gerar um resfriamento também, né? E assim, se você está sentindo, se você está com o ventilador ligado aí do seu lado, lhe resfriando, né? Então, você está fazendo exatamente isso. Você está sendo resfriado pela convecção forçada, né? O que acontece? É quando um sistema, né? Você faz o vento andar, certo? O fluido, né? No caso o ar, andar, certo? De alguma forma. No caso aqui, no exemplo que eu dei, é um ventilador, né? Então, devido ao movimento das pás, ela faz o ar se movimentar, certo? E aí, esse ar se movimentando, ele é mais eficiente, né, em retirar o calor do que pela convecção natural, né? Pela convecção natural, o que acontece? Pela convecção natural está aqui, né, gente? Ó, a gente vai esquentando o ar à nossa volta, a tendência é que esse ar à nossa volta, ele se afaste da gente, ele suba, certo? Já que a gente está esquentando ele, e aí um novo ar vai ocupando o lugar dele, certo? Sendo que esse é um processo lento, bastante lento. É muito mais eficiente eu jogar ali uma camada de ar, que aí já vai expulsando esse ar quente, né? O ar quente que a gente vai. O ar quente, né? Quer dizer, a temperatura. O ar que a gente esquenta, enquanto que ele vai se afastando da gente naturalmente, aqui ele vai sendo empurrado, né? Ele passa pela gente, então ele vai sendo empurrado para longe da gente, certo? E um novo ar mais frio assume o lugar dele de forma bem mais eficiente, certo? Então, a convecção forçada, na realidade, ela é uma das formas mais eficientes da gente resfriar as coisas, né? Não é à toa que a gente usa na nossa casa, certo? Os ventiladores de forma geral, certo? Mas é muito utilizado na mecânica de forma geral para resfriar, né? Não só na mecânica, mas na eletrônica também, né? Tipo, se você tem um computador, um notebook, você vai escutar o barulho de uma ventoinha ali, né? O que é aquela ventoinha? É exatamente o mesmo princípio. Tem um ventilador ali que ele está empurrando o ar e resfriando alguma coisa, certo? Então, no caso ali, no caso do computador, ele está resfriando o processador, né? O processador ele esquenta bastante e se não houver a resfriação, ele atinge temperaturas que ele queima, ele derrete os circuitos, né? Então, é por isso que tem o que a gente chama do cooler, né? O que é o cooler?
tem aqui o processador é um quadradinho, mais ou menos desse tamanho mesmo, certo? Aí você coloca aqui em cima, que a gente chama tipo um radiador, né? O que que é um radiador? É um objeto que tem várias camadas de que tem uma superfície muito grande, né? A ideia do radiador é essa, tem uma superfície grande. Então, é como se fosse assim, várias pás, né, de ferro, certo? Mais ou menos concêntrica, né? Mas não, concêntrica mesmo. Várias pás de ferro, tudo bem? Eu vou parar por aqui, senão eu vou demorar muito. Mas você imagina essas várias pás de ferro rodando aqui, formando uma coisa só, né? E aí você vê que a superfície de contato é muito grande, né? Quanto maior a superfície de contato, mais fácil de resfriar. Um carro é a mesma coisa, né? Então, e aí o que que acontece? No processador você tem o processador mesmo, CPU, né, que a gente chama. Aí vem o radiador, certo? E depois vem, né, a ventoinha, né, o ventilador mesmo, que fica em cima aqui em cima do radiador aqui para exatamente jogando o vento, né, jogando o vento para poder esfriar, né? Isso aqui que automaticamente é transferido para a CPU, né? Esse esfriamento. Aí as me deu exemplo do carro, né? Exatamente a mesma coisa, né? O que é o radiador do carro? Nada mais é do que um objeto de ferro mesmo, um aço, né? E aí ele tem umas folhazinhas de ferro assim, né? São várias, né? Que são bem facinhas de amassar, inclusive. Você pegando, você amassa, certo? E aí, um espaço entre elas, né? Exatamente para quando o carro for andando, o vento ir passando por elas, certo? O vento vai passando por elas e vai resfriando, né? Também é uma convecção forçada, certo? Né? O movimento relativo ali entre o fluido e o carro é feito pelo movimento do carro, certo? É uma convecção forçada, né? E lembrando, aí nesse radiador aqui é um líquido, né, que ele transfere, né, um líquido que é um bom condutor térmico, ele transfere a temperatura do motor, né? Se eu consigo desenhar aqui um motor, finge que isso aqui seja um motor, certo? Então ele transfere a temperatura do motor para cá, né? E aí, quando você vai resfriando aqui, esse líquido vai resfriando o motor, certo? Então, também é um exemplo de convecção forçada, certo? É uma das formas mais eficientes de resfriamento que tem, certo? Ah, mas vamos lá. Então, deu para entender a convecção, o que é, né? Tem a convecção natural, que é o movimento natural do fluido devido ao gradiente de temperatura. E a convecção forçada é quando você faz o fluido se movimentar intencionalmente para melhorar a eficiência de transferência de calor, certo? E aí o que nos resta olhar, o que nos resta ver é a terceira forma de transferência de calor, que é por radiação térmica, né? Radiação térmica, certo? Que é a forma que eu acho mais interessante. Tudo bem? O que é a radiação térmica? Né? Lembra que eu falei para vocês que o objeto, ele nós somos formados por átomos e moléculas, e esses átomos e moléculas, eles estão como se fosse vibrando, né? E a temperatura é essa vibração deles, certo? Então, quanto maior a vibração, maior a temperatura, tudo bem? Mas o que acontece? Esses átomos e moléculas que constituem a gente, eles não são neutros, eles são cargas, né? São formados por prótons e elétrons, eles são carregados, certo? Então, eles têm sinal, eles têm carga entre eles, certo? Tem cargas aqui né? Os átomos, né? Tem a carga positiva que está no núcleo, tem os elétrons que estão circulando no núcleo, certo? O que acontece? Então, esse movimento deles de vibração, certo? Gera o que a gente gera uma onda eletromagnética, certo? Então, começa a se propagar aqui uma onda eletromagnética, né? Então, todo e qualquer objeto que tem temperatura emite uma onda eletromagnética. Vocês, nesse exato momento aí,
estão emitindo onda eletromagnética. Eu, nesse exato momento, minha mão está emitindo onda eletromagnética, certo? O pincel está emitindo onda eletromagnética, a lousa, simplesmente tudo emite uma onda eletromagnética, certo? Por quê? Porque as nossas partículas estão vibrando, né? Estão com uma... Estão, não estão no seu estado fundamental, e aí estão pulando, né, nos vários estados excitados, e aí emite essa onda eletromagnética, né? Do ponto de vista quântico, é isso que acontece, certo? Essa onda eletromagnética, né, é o que a gente chama da radiação térmica, né? Então, a radiação térmica nada mais é do que uma onda eletromagnética que todo objeto emite, certo? Curiosamente, né, a luz também é uma onda eletromagnética, né? Ou seja, a gente pode dizer que a gente está emitindo luz nesse exato momento. Você fala assim, professor, mas o senhor está doido. Agora pirou de vez, está dizendo que está todo mundo irradiando, né? Está todo mundo emitindo luz. Na verdade, é como se a gente estivesse emitindo luz mesmo, né? Nesse exato momento, está emitindo onda eletromagnética. O problema é que essa luz que a gente está emitindo, a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque essa luz que a gente está emitindo, ela está no infravermelho. Quando vocês forem fazer... Aliás, acho que é na física 3, né? Não sei se vocês estudaram física 3 ou eletromagnetismo, ou é na física 5, sei lá. Uma dessas cadeiras, certo? Vocês vão ver o seguinte, que essa onda eletromagnética, ela tem uma frequência, e a frequência dela determina o tipo de luz dela. Então, por exemplo, a frequência mais baixa que a gente consegue enxergar é a frequência da luz vermelha, certo? Tá aqui a frequência. Se você for aumentando a frequência dessa onda eletromagnética, a gente vai enxergar essa onda fazendo todas as cores do arco-íris, até chegar no violeta, certo? Violeta, e aqui é o vermelho, né? Então, ele vai passar por todas as cores do arco-íris, né? Vermelho, né? Sei lá quais são os outros, aí vem laranja, enfim, a gente vai ver passando por todas as cores aqui do arco-íris, verde e tal, aqui ficando azul, até chegar no violeta. De acordo com você vai aumentando a frequência. Para frequências maiores que o violeta, a gente chama a onda de ultravioleta, certo? São comprimentos de ondas ultravioletas, maiores do que o violeta. Certo? São frequências, né? Para frequências abaixo do vermelho, certo? Então a gente chama de frequências infravermelho. Por quê? Porque está abaixo, né? Infra, de abaixo, vermelho. Certo? Que é o infravermelho. Tudo bem? Então, a gente, os objetos de forma geral, estão emitindo no infravermelho. Por isso que a gente chama de aquelas câmeras de visão noturna, a gente chama de infravermelho, né? Câmera de infravermelho. Por quê? Porque ele pega a luz que vem no infravermelho, né? De alguma forma ali a composição eletrônica, né? Ali o circuito eletrônico, né? Deve ter algum material ali que é sensível ao infravermelho, então ele capta o infravermelho, certo? E a eletrônica converte a gente e consegue visualizar na forma que a gente consiga ver, ou seja, na luz visível, né? Esse intervalo aqui de frequência a gente chama de luz visível, certo? Então, ou seja, é por isso que a gente consegue ver que eles objetos naquela câmara de infravermelho, né? Por quê? Porque eles estão emitindo onda eletromagnética, eles estão emitindo luz, né? Digamos assim. Isso aqui é uma luz que a gente não consegue enxergar. Se eu não me engano, tem até alguns animais que conseguem enxergar no infravermelho, certo? Algumas frequências do infravermelho. Então, pode ser até que alguns animais consigam ver no escuro, digamos assim, certo? No sentido de que eles conseguem ver luz que a gente não vê, certo? E aí, esse é o princípio do funcionamento, né? Uma coisa curiosa em relação a isso é que, tipo assim, a gente está emitindo infravermelho, mas, dependendo da nossa temperatura, quanto maior for a temperatura, certo? Maior é a frequência.
Então é por isso que eu consigo distinguir uma pessoa de um objeto. Certo? Por quê? Porque um objeto, geralmente ele está ali numa temperatura ambiente, né? Vamos supor que seja de noite, é mais frio, a temperatura ambiente gira ali em torno de 20, 25 graus Celsius. Uma pessoa, ela vai estar, ela vai estar mais quente, né? Ela gira em torno ali de 30 graus Celsius, uma pessoa, certo? Então é por isso que a gente consegue distinguir uma pessoa de um objeto, certo? Por quê? Porque a pessoa está mais quente, então a pessoa emite no infravermelho maior, uma frequência maior do que a do objeto, certo? E aí as câmeras conseguem distinguir a pessoa do objeto, certo? Curioso é que se você aumentar muito a temperatura, você pode começar a emitir no visível. A gente não, né? Porque se a gente aumentar muito a temperatura, a gente começa a queimar, né? Desfaz o tecido. Mas alguns objetos, se você aumentar muito a temperatura, o que, é que acontece com eles? Você pegar uma barra de ferro e esquentar muito ele, né? Você esquentar muito uma barra de ferro, o que vai acontecer é que o próprio ferro começa a emitir luz visível, ele fica vermelho, né? Chama até de vermelho rubro, né? Ele começa a ficar vermelhinho, né? Por que que ele começou a ficar vermelho? Porque a onda eletromagnética que ele está emitindo, certo? Já entrou aqui na região do visível. A gente já está conseguindo visualizar a onda eletromagnética que ele está emitindo. Se você for aumentando a temperatura, você vai ver que ele vai até ficando mais branco, né? Por quê? Porque ele começa a emitir em várias cores, certo? O Sol é isso. O Sol diz que ele tem a luz branca. Por quê? Porque o Sol tem uma temperatura tão alta, mas tão alta, que ele emite a radiação térmica dele, certo? Na luz visível, certo? Na realidade, se você for pensar do ponto de vista lógico, o caminho é ao contrário, né? Na realidade, foi o seguinte: nossos olhos se adaptaram para poder visualizar a radiação do Sol, certo? Tudo bem? E agora observe que a radiação térmica, né? Todo o corpo obedece, emite uma certa radiação térmica, certo? Todo o corpo. E o pessoal viu que não só emite, como você pode absorver também, certo? Você pode absorver a radiação térmica. Então, se eu colocar dois objetos, né? Um objeto A e um objeto B, e eles não estão em contato, ou seja, não vai ser uma transmissão de calor por contato, certo? Se esses dois objetos estiverem com temperatura diferente, TA e TB, certo? TB, inicialmente TA maior que TB, o que o pessoal observou? Que só o fato de um corpo estar emitindo a radiação, certo? O outro também está emitindo. Mas eles também estão captando, né? Uns estão absorvendo a radiação do outro, certo? Também. E aí o que acontece é o seguinte: aquele que tem uma temperatura maior emite mais do que recebe. E aquele que está com a temperatura menor recebe mais do que emite. Então, aos poucos, o que vai acontecendo? A temperatura de B vai aumentando, a temperatura de A vai diminuindo, mesmo que não tenha o contato. E aí, no final de um tempo, você observa que eles vão entrar em equilíbrio térmico. E a temperatura vai ficar a mesma, certo? Ou seja, também tem essa forma de transmissão de calor, né? Então, quando você está no sol e, tá achando, e vai para a sombra, porque está muito quente, por quê? Porque você estava recebendo um monte de radiação do sol. Você estava captando um monte de radiação do sol. E aí quando você foi para a sombra, você diminuiu bastante aquela absorção da radiação. Tudo bem? Se você ficasse no sol o tempo suficiente, a ideia é que você iria entrar em equilíbrio térmico com o Sol, né? Lógico que não daria tempo, né? O Sol iria se pôr e não daria tempo, né? Se você fosse andando na velocidade de rotação da Terra, aí você sempre ficasse de frente para o Sol, né? E lógico, você também não vai ficar na mesma temperatura do Sol, porque você vai queimar, morrer muito antes, certo? Mas a tendência é entrar em equilíbrio térmico com o Sol, né? Se você ficar sempre exposto ao Sol, certo? Ah, então é isso, né? Então, observe que a radiação térmica, né? Essa transmissão de calor por radiação é a única que não envolve massa, né? Por condução tem que ter contato, certo? Tem que ter contato, né? Se for por contato térmico, né? Se for por convecção, tem que ter um fluido ali se movimentando, mas a radiação é o único que consegue se propagar sem ter
sem ter massa, né? Então, por isso que a energia do Sol consegue chegar aqui. Por isso que a energia do Sol consegue chegar, mas a gente não escuta o Sol, né? O som do Sol não chega aqui, porque o som se propagar precisa ter matéria, e não tem matéria, né? Não tem massa entre o Sol e a Terra, certo? É vácuo. Mas, mas a radiação consegue chegar, por quê? Porque a radiação, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, certo? Só mais uma curiosidade, né? Isso é uma coisa que a gente sabe intuitivamente, mas de fato é verdade, certo? Objetos que são escuros, eles realmente esquentam mais quando estão expostos ao sol. Por quê? Porque eles absorvem mais calor, certo? Enquanto que objetos que são brancos, né, eles absorvem menos calor, né? Porque eles refletem mais a energia que ele capta, certo? Mas a verdade também o contrário também é verdade, ou seja, o objeto escuro ele também vai esfriar mais rápido. Por quê? Porque ele vai emitir mais radiação. E o objeto mais claro, ele vai esfriar mais lentamente também. Certo? Então, ou seja, o carro escuro, por exemplo, ele esquenta mais realmente, mas quando ele vai para a sombra, ele esfria mais rápido também, né? Enquanto que o carro branco, ele demora mais para esquentar, né? Mas chegando numa mesma temperatura que o carro escuro chegou, se ele for para uma sombra, ele vai demorar mais tempo para esfriar, certo? Tudo bem, pessoal? Só para a gente finalizar, né? Esses princípios todos da condição do calor, a gente pode ver aplicado numa garrafa térmica, né? O que é uma garrafa térmica? Que a gente bota o café, né? Não sei se você já percebeu, uma garrafa térmica, como é que ela é feita? Ela é feita assim, ó. Ela aplica várias propriedades dessa que eu vi, que eu falei. Primeiro é o seguinte, primeiro que se você pegar bem nela, geralmente é feito um vácuo, né? Entre essa superfície externa e a superfície interna da garrafa, né? Da garrafa térmica. Tem um recipiente aqui dentro, certo? E esse recipiente é deixado aqui um vácuo para a região externa, né? Por que é deixado esse vácuo? Exatamente por causa daquele princípio, né? Porque o ar, ele é um bom isolante térmico, né? É um bom isolante térmico, certo? E se fosse feito vácuo, seria um isolante melhor ainda. Se fosse feito vácuo, na verdade, seria um isolante perfeito, né? Só que para fazer vácuo teria que ser material bem forte e ficaria uma garrafa bem cara, né? Até existe, né, em laboratório, mas não para uso comum, certo? Então, ou seja, aqui esse A aqui, né, é para ser ele está evitando exatamente a condução de calor por contato, certo? E dentro da garrafa térmica, não sei se vocês já perceberam, mas ele é todo espelhado. É todo espelhado, que é exatamente para quê? Para que as ondas eletromagnéticas geradas pelo café, por exemplo, café aqui dentro, as ondas eletromagnéticas geradas pelo café, elas não possam escapar, certo? Elas são refletidas, certo? E eventualmente absorvidas de novo pelo próprio café, certo? Está em equilíbrio, a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Emitindo e recebendo a radiação, certo? Então as ondas são refletidas aqui dentro e eventualmente são absorvidas de novo pelo café. Então aqui você consegue conservar a temperatura por mais tempo. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso aí? Alguma dúvida em relação a isso? Se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, a gente pode ficar por aqui, certo? E aí, agora a gente já está com certa quantidade de conteúdo, né? Muito provavelmente nas próximas semanas já deve estar passando o primeiro trabalho, tudo bem? E aí, daquela forma que eu falei para vocês, né? Vai ter o trabalho que é só conceitual e vai ter o trabalho que é quantitativo, e aí vocês podem escolher qualquer um para fazer, né? Pode usar qualquer critério para escolher, tudo bem? Então, por hoje a gente fica por aqui, certo? E a gente se vê na próxima semana, certo? Então, tenha uma boa semana, né? Um bom começo de semana para vocês, e próxima semana a gente se vê. Tchau, Gilberto. Tchau, Yasmin. Tchau, professor. Tchau, até a próxima semana, né?